Então, uma outra oposição que deriva desse debate, que deriva também dessa questão dessa oposição entre estrutura e agência, entre objetividade e subjetividade, essa questão aí do sujeito e do objeto. Dentro da perspectiva clássica mais positivista, derivada aí do positivismo, que tende um pouco para o positivismo, a ideia é pensar os sujeitos sociais como objetos e a vida social como um objeto com uma certa... como se fosse uma espécie de realidade que existe nela mesma, independente do conhecimento do próprio pesquisador, da intervenção que o pesquisador possa ter, independente também da subjetividade das pessoas, né, dos sujeitos. O que é uma perspectiva extremamente complicada numa ciência social, que é uma ciência que não pode, de modo algum, se ver livre da subjetividade e da questão de que as ações elas são carregadas de sentido, e esse sentido é que deve ser percebido e interpretado pelos pesquisadores. Então, nós temos aí essa oposição, né, entre perspectivas teóricas que levam em consideração essa ideia da perspectiva do sentido, inclusive considerando o discurso sociológico como uma interpretação desse sentido, feita pelo próprio e com algumas interferências da própria subjetividade do pesquisador, e essa perspectiva sociológica que pensa a vida social como um objeto que independe da subjetividade, de qualquer ideia que se possa ter sobre ele, de qualquer conhecimento que se possa ter sobre ele. Logo, essa oposição, né, ela tende a suscitar algumas ideias na nossa cabeça, né, e também a suscitar ideias dentro dessas perspectivas teóricas que tenderam para uma ou para outra dessas concepções. Então, quando você, algumas perspectivas teóricas, quando pensam a questão do sujeito, tendem a pensar esse sujeito como algo aparente, como algo irreal, como algo que não condiz com aquilo que a sociologia pretenderia estudar. A perspectiva de, por exemplo, de Durkheim, quando diz da seguinte forma: quando você pergunta para o indivíduo por que ele está agindo daquela forma, ou por que ele, por exemplo, falando sobre a questão da religião, por que o fiel por que existe a religião, por que a religião é importante, se você perguntar para o fiel, a resposta que o fiel vai dar é uma resposta que é verdadeira para esse fiel e que corresponde ao valor ou à importância que essa religião tem para ele, mas só que essa resposta ela é irreal, porque é necessário buscar a origem desse fenômeno ou a importância desse fenômeno na sociedade e não no pensamento individual, não na subjetividade do indivíduo. A perspectiva de Durkheim, que considera a questão do sujeito, da motivação do sujeito, do pensamento do sujeito, como algo aparente, está apenas na aparência, como algo irreal. Como algo que não condiz com a verdadeira importância daquele fenômeno, daquela ação social do indivíduo. A ideia de sujeito remete a uma questão do individual, remete também à ideia de consciência, né, que o indivíduo, do pensamento, da razão do indivíduo, né, algo que é mental, né, que é da mentalidade do indivíduo, né, a razão ou a racionalidade do indivíduo. Também é visto como interior, né, está dentro da pessoa, né, como algo que depende do pensamento e da subjetividade da pessoa, do indivíduo, como algo voluntário, né? Quando você pensa nas perspectivas que levam em consideração o sujeito, né, que levam em consideração
a intencionalidade do sujeito, né? Tem essa ideia de voluntariedade. O indivíduo faz porque quer, ele não está condicionado àquilo, né? Tem aí essa questão da consciência, da questão do voluntarismo do sujeito de querer produzir alguma alteração na realidade, né? Alguma intenção do agente, né? Ele fez porque ele queria algo, né? Ou então porque ele tinha algum interesse, né? O indivíduo faz algo porque ele tem um interesse, né? Isso aí, quando todas essas perspectivas que pensam a partir do sujeito, ou que pensam, quando você remete à ideia de agência, quando você diz assim, é necessário entender o sentido da ação do indivíduo ou do agente, né? Você está remetendo a essa ideia de consciência do indivíduo e do voluntarismo do indivíduo que deseja, que está desejando, né, causar alguma interferência, que tenha alguma intencionalidade naquela ação, né? Algum interesse. E interesse, né, remete à questão da consciência, porque quando você pensa numa ação social que é ditada pelo conformismo, né, uma ação que é ditada pela tradição, uma ação que é ditada pelas normas e regras da sociedade, né, é uma ação que ela é, de certa forma, automática e, de certa forma, também é uma ação inconsciente, porque o indivíduo faz sem pensar muito nela, né? Não tem aí a questão da intencionalidade, não tem aí a questão do interesse. O indivíduo está agindo porque é a forma correta de agir dentro de determinada circunstância social. Essa é a perspectiva, né, que considera o sujeito como definido e determinado pela estrutura. Quando você tem um sujeito que tem uma certa voluntariedade na ação, né, você está pensando aí um sujeito que tem um interesse e que está voluntariamente agindo porque ele pretende produzir algum resultado com aquela ação dele, né? Então é preciso considerar essas duas perspectivas que estão diferenciadas aí. A questão da consciência do indivíduo na hora de agir e a questão da inconsciência do indivíduo na hora de agir, porque essa ação ela foi introjetada no indivíduo a partir de um processo de socialização, né? Então é preciso pensar nisso, né? Então é uma ação interior, voluntária, uma ação consciente, né? Quando você está falando do sujeito como tendo uma ação consciente, que é uma ação interior, que é uma ação racional, né? Uma ação que o indivíduo calcula, pensa, raciocina para agir, diferente da ação emotiva, no qual o indivíduo é ditado por um sentimento, um afeto que o impõe a agir. Aí, quando você fala, né, da emoção, do afeto, né, de uma ação que é ditada pela emoção, aí você tem a interferência da relação social que o indivíduo está mantendo com o outro, que o outro atingiu, afetou de alguma forma, a vida dentro da sociedade afetou de alguma forma a ação do indivíduo que o levou a agir dessa forma, sem raciocinar direito. Um autor que vai trabalhar muito essa diferenciação, que não é muito fácil da gente compreender, porque é um autor que não sistematizou as suas ideias, não teve tempo, foi um autor que trabalhou entremeado aí por um processo de adoecimento mental muito grande, que ele teve que se afastar do seu trabalho, foi Max Weber, que estava preocupado justamente com essa diferenciação entre a questão da ação que é irracional, no sentido de ditada pelas emoções, o indivíduo foi constrangido a agir daquela forma porque a circunstância o levou a agir daquele modo, né, de forma irracional, e o indivíduo agindo a partir da sua intencionalidade, ou a partir da sua racionalidade, né? Ele vai tentar trabalhar com essa diferenciação, e ela é extremamente importante. Por quê? Porque é uma diferenciação importante para você compreender
a perspectiva weberiana, de um lado, de ação social, né, que é sempre uma ação que você precisa descobrir qual é a intencionalidade do agente, e a perspectiva da ação durkheimiana do outro, né? Durkheim também vai considerar a ação social do indivíduo, mas só que para Durkheim, essa questão aí da interferência do social, no sentido de incutir a ideia no indivíduo, incutir, e a partir da ideia, né, a ação ser explicada por essa ideia, né, é uma ação que é ditada pelas normas e padrões da sociedade, o indivíduo age sem raciocinar muito, né? Então aí você vai ter essa diferenciação entre Durkheim, entre Weber aí muito forte, e as duas perspectivas são extremamente interessantes, as duas são válidas, só lembrando que na atualidade os sociólogos tendem a dizer que explicar a ação social você deve levar em consideração o contexto, porque os indivíduos vão acionar diferentes tipos de motivações, né, dependendo aí do contexto, da possibilidade, de como é que essa circunstância está afetando esse indivíduo naquele momento preciso, né? Então, aí tem aí uma combinação dessas várias perspectivas, né? Se de um lado você tem aí a ideia de sujeito, ela sempre remete a essas questões, né? Porque as perspectivas teóricas vão sempre apontar, né? Vocês vão ler aí ao longo do curso de vocês vão apontar aí perspectivas teóricas que vão pensar dessa forma. Quando falam do sujeito, fala dessa questão da irrealidade, da aparência, de algo que, por ser do momento, da circunstância, né, o indivíduo está agindo motivado por alguma questão, né, ela é necessária, ela é aparente, e é necessário você descobrir, né, o que tem por trás daquela ação. É um autor que é um autor contemporâneo, que ele vai falar que combinar essa questão aí da racionalidade da ação, né, do interesse do indivíduo na hora de agir, com essa questão aí da aparência da ação, dizendo que essa ação ela é ditada, tem algo oculto por trás dessa ação que é necessário descobrir, que é uma ação que o indivíduo de certa forma constrangido daquela forma, e é necessário entender qual é a base desse constrangimento, do que foi trazido e como é que o indivíduo ele se prevalece, vamos dizer assim, daquela circunstância, né, e coloca seu interesse em causa naquele momento ali em que a sociedade ele permite agir daquela forma, ele vê ali uma oportunidade de usar aquele momento ou aquela questão social, aquela permissão da sociedade para agir, para defender alguns de seus interesses, né? Então, é Bourdieu colocando aí que essas questões aqui estão todas imbricadas, né? Bourdieu ainda é muito esquemático ainda, né? Ainda é um raciocínio muito arrumadinho, né? Que ele tenta ali arrumar as coisas, né? E a perspectiva atual é dizer assim, olha, não é tão arrumado assim. Não dá para você dizer, colocar isso num esquema, num arcabouço teórico que você fala que existe essa lógica que Bourdieu enxergava. Né? As pessoas dizem assim, olha, depende muito da circunstância, da relação, da motivação do indivíduo, depende dessas várias questões para você pensar a questão da ação social. Bourdieu já está numa certa perspectiva de ser a ideia é superar até o Bourdieu, o Guido, esses autores que amarraram dentro de um sistema bem articulado, lógico, né, para tentar compreender a ação social. Enfim, né? Então quando a gente fala os textos, quando vão falar dessa questão do sujeito, vocês vão ver eles aí, vocês vão ver essas ideias atreladas aí, né, a noção de sujeito, né? A questão de que o sujeito ele age com consciência, ele age com racionalidade, é uma questão interior, mental do sujeito. Quando se fala do sujeito, você tem essas ideias aí colocadas, né? A perspectiva de pensar o sentido da ação,
no sentido de compreender a intencionalidade do sujeito, né, ou a racionalidade do sujeito, aí já está fora de questão, né? Quer dizer, então já não está mais aí presente aí essa questão de compreender ou de interpretar a ação. Quer dizer, não tem mais isso, né? Na objetividade, o sentido está fora de questão, né? Então, de onde é que vem isso, né? Isso aí é a forma como se constituiu o pensamento dentro de determinadas tradições intelectuais, e a questão da nacionalidade explica muito isso, né? Porque na França, por exemplo, essa força da questão da objetividade e do positivismo, em razão da influência de Comte no pensamento francês, é muito grande, né? E aí, né, ao pensar a questão da objetividade, tem essa coloração nacional aí no pensamento. Então, eles são autores que, por isso é que pensam diferente, né? Porque como se enxergou, e a partir de uma espécie de influência intelectual de um grande intelectual que existiu dentro de uma determinada sociedade, né? Social explica, inclusive, até mesmo a questão do pensamento, como ele se manifesta e as questões que ele traz, né? Na França, essa questão da objetividade é muito grande, o que já é diferente, por exemplo, da Alemanha. Na Alemanha, esse debate sobre a questão do sentido, da força do sentido, é muito maior, né? Porque na Alemanha eles tiveram influência de outros autores, mesmo depois de Marx, que foi um autor que, em razão da sua... Porque Marx ele não viveu apenas na Alemanha, né? Ele saiu para a Inglaterra, foi para a França, teve uma série de influências aí. Mas Marx ele bebeu muito nos economistas clássicos, que são autores que pensavam essa questão aí do individualismo metodológico, né? Dessa questão da ação egoísta como produtora do social, né? Mesmo Marx também não vai entrar nessa... você vai ter, né, em Marx aí uma certa influência dessa ideia da subjetividade e da racionalidade como produtora da ação, só que, claro, né, não com toda a força de um autor como Weber, né, que teve sua formação toda dentro da Alemanha e dentro desse debate aí da questão do sentido, né, como explicador, né, da vida social, né? Tanto é que Weber é um autor que Weber dizia que as ciências sociais são as ciências do sentido, no qual você vai ter que entender aí a questão da racionalidade presente na ação. O que é diferente, por exemplo, de autores mais objetivos, né, que pensavam a questão da objetividade, como Durkheim e como Marx também, né? Mas Marx um pouco menos do que Durkheim, mas também pensando essa questão aí da objetividade e da questão da realidade, né? Da ideia do real, né? Quer dizer, Então, para essa ideia do objeto, da objetividade, né, a realidade existe nela mesma, né, independente de qualquer ideia ou de qualquer pensamento, né? Isso aí é a ideia da objetividade. Quer dizer, então existe um real a ser descoberto. Esse real, ele é por isso que os autores marxistas têm uma certa dificuldade de compreender esse pensamento pós-moderno que fala que tudo é representação, né? Que diz que é tudo representação, quer dizer, a forma como o mundo se manifesta é uma representação e o discurso que é importante para produzir, é o discurso que produz a realidade. Quer dizer, a realidade não existe sem a ideia que se faz dela, né? Quer dizer, então aí o pensamento não está colocado aí na questão da objetividade, porque o real ele existe independente do pensamento.
Ele não precisa do pensamento para existir. Né? Essa é a ideia, né? Essa questão aí da objetividade da realidade. Uma outra ideia que a concepção de objeto remete é a ideia de que é válido para todos e não somente para este ou aquele indivíduo. Quer dizer, porque não depende do pensamento dele, né? Quer dizer, uma certa situação social, uma certa condição social, uma determinada relação social, ela vale para todos os indivíduos e não somente para alguns, e não depende da subjetividade dele para essa condição social existir. Quer dizer, o que você vai descobrir, na realidade, ela é independente da interpretação e da subjetividade do indivíduo com quem você está falando. Significa que se você perguntar, tanto faz se você perguntar para fulano ou se você perguntar para ciclano, aquela situação vai ser a mesma para ele e para os outros. Basta conversar com um fulano que você dá conta de compreender toda aquela realidade. Diferente do pensamento que leva em consideração a subjetividade. Vai dizer o seguinte, olha, isso aí vai mudar de acordo com a pessoa que você vai conversar. Porque se você conversar com alguém que tem um determinado interesse, vê a ideia de interesse entrando aí, de novo, né? Interesse ligado à subjetividade. Porque se fulano tiver um determinado interesse, né, em dizer tal coisa, ele vai te falar de tal forma. E se fulano tiver, ciclano, na verdade, desculpa, se ciclano tiver um outro interesse, né, naquela coisa, ele vai te falar de outro jeito. Quer dizer, então, o que acontece é o seguinte, vai depender no que é subjetivo, né? Depende de com quem você fala, né? No que é objetivo, o que vale para fulano vale para ciclano, né? Independentemente da subjetividade dele, né? É válido para todos e não somente para este ou para aquele indivíduo. A ideia da objetividade. Aí tem um ranço. Percebam que nessa questão aí da objetividade há um ranço positivista muito forte aí. Né? Só lembrando de novo aí, né? Essa ideia de objetividade, ela tem sua raiz e a sua justificativa dentro da sociologia francesa, que começou a sua forma de pensamento com as ideias de Comte, que é o fundador do positivismo. Observação exterior visa o mundo objetivo ou exterior. Né? A ideia aí não está interessada com o sentido. Né? A objetividade a ideia de objeto não está interessada no sentido que o indivíduo coloca na sua ação. Está interessada em compreender o mundo exterior. Né? O mundo as relações objetivas. São essas relações objetivas que explicam esse mundo. Né? E é isso que você tem que observar. Nesse sentido, o objeto, né, ele é involuntário. Né? Tem uma realidade aí que você precisa descobrir, que ela é independente da subjetividade das pessoas, quer dizer, não depende delas, da racionalidade delas, do interesse delas. O indivíduo ele tem a sua capacidade de ação é extremamente limitada, porque independe dele, porque é involuntário, a sua ação ela é ditada pelo padrão social. A ideia, por exemplo, marxista de que o indivíduo que está numa determinada classe social, ele está pré-definido a possuir determinado quê de riqueza, possuir determinado quanto de poder, a possuir determinada posição dentro da sociedade, e as suas ações elas são definidas a partir dessa posição que o indivíduo ocupa na sociedade aí.
é involuntário, é coletivo, é inconsciente e é exterior. É inconsciente porque a ação do indivíduo ela é explicada pela incorporação que o indivíduo faz desses padrões sociais. E aí essa ideia de realidade está presente no pensamento de Bourdieu, mas dizendo o seguinte, olha, essa situação ela se tornou assim porque existe aí um trabalho anterior de construção dessa realidade tal como ela está, né? Significa que para que essa situação exista, várias ações sociais foram feitas, de vários indivíduos em várias posições sociais foram criando essa situação, e os indivíduos eles construíram essa situação dessa forma a partir das facilidades que a estrutura deram para eles, e é preciso compreender esse trabalho anterior para você compreender o que está por trás dessa determinada situação, o real que está por trás dessa determinada situação, né? Porque ele conjuga essas ideias que são contrárias, contraditórias, né, num pensamento, uma questão só, as duas ideias elas são válidas, né? Você precisa entender quando é que na vida social elas se combinam. O Bourdieu, né, ele vai, né, como eu falei para vocês, ele vai combinar essas perspectivas que são opostas, né? E aí ele tem, por exemplo, ele tem um texto chamado L'essence pratique, que em português seria o senso prático. Essa obra de Bourdieu, ele vai definir o que para ele seria objetivismo, né, ou objetividade. Então, quer dizer, ele trabalha com a ideia de objetivismo. Ele não trabalha com essa ideia de objetivismo, né, ou de objetividade. Ele define o que seria objetividade, mas ele também trabalha com a ideia de subjetivismo, né? Então, primeiramente, ele define esse objetivismo como as regularidades objetivas que existem na sociedade. Seriam o quê? Essas regularidades objetivas que existem na sociedade. São o quê? São as estruturas, as leis, sistemas de relações, tudo que tem uma certa consistência, e uma certa duração, uma certa durabilidade, e é tudo que, de certa forma, está posto como algo a ser respeitado, como algo duradouro e que os indivíduos não criaram isoladamente e não têm essa capacidade de mudar apenas pela sua vontade individual, né? Para mudar, eles têm que fazer todo um trabalho de luta para poder mudar essa relação, né? Essas questões, né? Quer dizer, não é uma coisa que você consegue, a partir da sua vontade, mudar de uma hora para outra, né? Já está aí estruturado, já é algo que já está, né, definido, né? É tudo aquilo que é coletivo e exterior, né? Essa é a primeira definição aí do que seria objetividade para Bourdieu, do que seria objetivismo para Bourdieu, né? Uma segunda definição que Bourdieu dá é que seria, né, um espetáculo oferecido ao pesquisador, ao observador, né? Quer dizer, remete também aqui a essa ideia de algo que está estabelecido e que tem uma duração que a gente não consegue mudar assim de pronto, né? Que a gente não consegue mudar apenas ao nosso bel prazer, né? Quer dizer, algo que a gente não consegue mudar ao nosso bel prazer, né? Para mudar tem que ter um trabalho
tem que ter muita luta, tem que ter muita, né? É necessário muita coisa para poder mudar isso aí, né? O espetáculo oferecido ao observador, quer dizer, remete à ideia de que há um observador, né? Quer dizer, significa que essa ideia do subjetivismo, que você altera com o seu olhar o objeto, né? O seu olhar é capaz de produzir algo que está filtrado pelo seu olhar, né? Não está colocado aqui, né? Porque aqui também está colocado aí a ideia de espetáculo e de observador, que tem a ver com conhecimento exterior teórico, né? Que essa teoria seria capaz de desvendar essas relações ocultas que não estão dadas de primeira mão para o observador, entendeu? É necessário que ele desvende, né, isso que está oculto, né? Então, quer dizer, aí está colocado aí, né, essas duas noções para o que seria objetivo dentro do pensamento de Bourdieu, nesse texto aí dele aí, o senso prático, né? Mas Bourdieu também trabalha com a ideia de subjetividade, né? Nos seus vários textos ele vai oferecer algumas ideias para o que seria a subjetividade, né? Colocando aí, olha, tem um espaço aí para as vontades individuais, para as consciências agirem dentro dessa estrutura que está definida, né? Que é duradoura, que é independente da vontade. Tem aí um espaço para que os indivíduos possam manifestar suas intenções interiores. A ideia de ator, ou melhor, a ideia de agente, né? A ideia de ação social, como capaz de produzir. E também aqui colocada aqui a ideia de um conhecimento interior prático, né? Porque ele também fala que a ciência ela não é só o Bourdieu ele também incorpora essa questão da subjetividade. Quer dizer, a ciência não é só também esse núcleo de teoria e de conhecimento exterior, de observação, mas também a ciência também tem a ver com um certo métier que o pesquisador tem, né, para saber, né, algo que ele incorporou e que ele lança a mão no momento de fazer a pesquisa. Assim como os outros indivíduos na sociedade, o pesquisador também tem hábitos que ele incorpora, né, no momento em que ele começa a produzir ciência, né, e aí ele vai tendo uma certa disposição incorporada que lhe permite ter um certo feeling para poder compreender determinadas realidades, né? Isso e aí é como Bourdieu explica aí essa circularidade entre a objetividade e a subjetividade, como ele tenta juntar essas duas perspectivas. Então, para Bourdieu, né, você tem aí, né, a vida social ela é composta de objetividade, de certos padrões que estão lá, né, são pré-existentes, né? Ele chama isso de estruturas estruturantes, que é o quê, né? Essas regularidades objetivas, elas constroem as posições sociais, constroem os hábitos, constroem as subjetividades dos indivíduos, né? São estruturas que estruturam as posições sociais. Em razão, né, dessa questão aqui, dessa circularidade com a intencionalidade dos agentes, essas estruturas elas são também estruturas estruturadas. Porque a partir da ação, da consciência, da intenção dos indivíduos, essas regularidades objetivas
elas vão se constituindo a partir da ação dos indivíduos. De uma certa relação de um certo círculo vicioso ou virtuoso, né? Quer dizer, que elas são estruturas estruturantes e são estruturas estruturadas. Estruturam as posições e os indivíduos nessas posições vão e reestruturam a estrutura. Então, isso aí também tem um pouco de Durkheim aí também, né? Que Durkheim coloca que a sociedade é constituída de um sistema simbólico que, ao informar os indivíduos dos padrões, das normas sociais, elas renovam o padrão moral ou o padrão ideal da sociedade. A sociedade ela vai sempre se reconstituindo, né? Então aí nós temos aí um aspecto durkheimiano no pensamento de Bourdieu, que é muito forte, nessa ideia de que a estrutura ela vai se realimentando, né, a partir de um certo universo simbólico que ela cria e que tem uma certa função de manter o ideal, de manter os padrões sociais, de manter essas regularidades sociais. Então, e essa ideia, né, que está presente aí, que Bourdieu bebeu muito fortemente, né, ele só incorporou aí a sociologia de Weber, né, quando fala, olha, mas só que essa estrutura ela não faz isso sozinha, né? Quer dizer, a sociedade não tem esse poder é necessário que hajam indivíduos em determinadas posições com o interesse de sustentar essa estrutura. Quer dizer, aqui desaparece do Bourdieu o pensamento que existia em Durkheim de que a sociedade sozinha era capaz de manter esse ideal, né, a partir de reuniões regulares e a partir desse sistema simbólico. Quer dizer, essa estrutura ela necessita da ação dos agentes para poder, né, existir. Porque em Durkheim, num texto famosíssimo de Durkheim, o nome do texto é As Formas Elementares da Vida Religiosa, um texto importante de Durkheim, que ele vai discutir a questão da religião, mas só que a partir disso ele vai lançar insights, né? Ideias sobre como é que a sociedade como é que a ordem, né? Como é que a ordem social ela se mantém, né? Como é que a moral, né, que é o que sustenta a ordem, né? Como é que a moral social ela se mantém e a partir disso sustenta a ordem, né? Ordem como sinônimo de coesão social ou barra solidariedade social, né? Como é que essa ordem ela se mantém? Nesse texto aqui nós vamos ter essas ideias e provavelmente foi da leitura desse texto aqui que Bourdieu tirou essa ideia aqui de estruturas estruturantes e estruturas estruturadas, para falar que a sociedade ela realimenta as posições sociais. As formas elementares da vida religiosa é um texto que está dentro da sociologia de Durkheim, porque explica determinadas perspectivas teóricas que estão presentes em textos anteriores dele, que era, por exemplo, quando Durkheim fala da divisão do trabalho social, quando ele vai lançar a ideia de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Esse texto é Formas Elementares da Vida Religiosa. Durkheim a hipótese dele é que você estudando uma sociedade simples, em que tudo é simples, em que tudo é fácil de perceber, você poderia compreender a questão da ordem social de uma forma mais forte, né? Que você poderia compreender como é que a ordem social ela é criada. E aí por exemplo, na sociedade simples, a autoridade maior que rege a sociedade, a instituição mestra da sociedade seria a religião. Por isso que ele vai estudar a religião.
não tem direito ainda separado do religioso. Não tem política separada do religioso. Né? Tudo isso está imbricado na religião. Então é a religião que nessas sociedades simples sustentam a ordem, né? Por intermédio da instituição de uma moral que se sobrepõe à vontade, à intencionalidade, à racionalidade dos indivíduos. Né? E aí, quando ele vai colocar isso, é porque aí ele vai lançar uma ideia do homem social. Né? O Durkheim vai dizer o seguinte, que existe, né, o homem, ele é um ser duplo. Né? Dentro dele, ele é composto, né, de uma parte individual, que é só dele, que tem a ver com as sensações, né, que ele tem do contato com o mundo exterior, algo que tem a ver com a questão do homem, né, como reagindo ao mundo exterior, né, a sensação que ele tem ao entrar em contato com o mundo interior, isso é dele, né, a parte individual do indivíduo, né, e tem um outro homem que seria o homem social, que é o indivíduo imbuído do legado trazido pela sociedade, como uma espécie de filtro que se coloca entre o homem e as coisas do mundo, né? Esse legado trazido pela sociedade, ou como o Durkheim chamava, o reino ideal, são o conjunto de conhecimentos, o conjunto de crenças, o conjunto de ideias criados pela sociedade. Seria esse reino ideal, que que serve como uma espécie de filtro entre o homem e a realidade, que faz ele pensar de uma determinada forma, acreditar em determinadas coisas e agir de acordo com isso. Esse reino ideal, ele se insere nas consciências individuais. Ele se insere nas consciências individuais e o indivíduo, ele passa a agir dessa forma, né? Você explica a ação social por essa incorporação que é feita pelo indivíduo da questão das ideias, das crenças, do pensamento e da moral que a sociedade cria. Do lado, né, da subjetividade, que remete, né, a questão da subjetividade dentro da sociologia remete à sociologia de Max Weber, ou a sociologia compreensiva de Max Weber. Essa questão da subjetividade na sociologia, ela remete à sociologia de Max Weber. E tem aí vários autores que são adeptos dessa sociologia compreensiva, que enfocaram bastante essa questão da subjetividade, né? Mas antes da gente falar sobre isso, né, que é um segundo momento da aula, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos para a gente poder respirar um pouco, certo?